tratando nos últimos sábados sobre as cartas de Paulo, mensagem para você, Tessalonicenses nós estamos, são duas cartas onde Paulo fala com a comunidade em Tessalônica, e nós aqui estamos em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 13, e nós já vamos partir aí para a nossa leitura e rápida, breve meditação aí sobre o tema. Eu escolhi, se você leu a carta toda, você deve ter percebido que o tema da carta, Paulo está tratando de dificuldades particulares que a comunidade apresentou. Historicamente, Timóteo é quem fala, quem manda para Paulo aí os problemas da cidade de Tessalônica, e ele então responde essa carta ou esses problemas através dessas cartas para a igreja. Qual é o cerne, o problema da comunidade? Aqueles cristãos viviam já a tensão de que Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando, ele vai nos levar, ele está vindo nos buscar, e a partir daí eles então passam a se comportar de uma forma. E essa forma, infelizmente, não é uma forma tão cristã quanto devia. Eles acabam abrindo mão de algumas questões, como, por exemplo, até de relacionamento, de trabalho, a fim de viver essa tensão da volta de Cristo. Então, já que Cristo está voltando, deixa que as coisas aconteçam, né? Ou não preciso mais me preocupar com, por exemplo, o trabalho. E daí que até fiz algumas chamadas no Instagram falando sobre o que é o trabalho, né? O que resume, qual é a palavra que resume sua rotina de trabalho? Então vamos partir para o texto e daí a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? O texto escolhido então, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 13, diz assim: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Nossa, uma exclusão? Mas espera aí, o cristianismo que é tão inclusivo, Paulo está fazendo uma exclusão aqui? Estranho. E que tradição é essa? Paulo não é o cara que sempre está falando que o que importa é Cristo e não as tradições, os rituais? Qual é a tradição que essa comunidade recebeu de Paulo? Vamos continuar a leitura. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que não nos tornássemos um modelo para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Então a tradição que Paulo deixa para a comunidade é: trabalhem. É importante trabalhar, sim. É importante, com o seu trabalho, vivenciar Cristo às pessoas. É importante, com o seu trabalho, levar Cristo para as pessoas. Essa é a tradição que Paulo deixou. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E esse é um ditado que se tornou um dos primeiros ditados cristãos, né? Digno do alimento é quem trabalha. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia.
O que acontece é que os caras estão cornetando aqueles que trabalham. Por que vocês estão trabalhando? Jesus está voltando, larga a mão disso. Não precisamos mais disso. Não precisamos mais da matéria, precisamos só do espírito. Aí, né, entra uma discussão muito comum na época, que é a luta entre a carne e o espírito, o bem e o mal, no sentido entre matéria e espírito, né? As coisas que são materiais versus as coisas que são espirituais. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Aí Paulo está chamando a atenção. Façam o contrário, ao invés de viver na ociosidade, cornetando quem está trabalhando, vocês devem trabalhar e ganhar para comer o próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Justamente porque nessa, entre aspas, cornetação, esses caras acabavam se rendendo ao momento dessas pessoas que estavam ali criticando-os por trabalhar e dividiam o que tinham para poder trazer alimento a esses que deixaram de trabalhar. Mas aí o que acontece nessa época é que o texto a seguir, Paulo inclusive fala assim, vocês devem se afastar dessas pessoas que estão ociosas, né? E que de alguma maneira melam, queimam o nome de Jesus, porque elas falam que são de Cristo, estão esperando a Cristo e etc., mas não trabalham e dão mau exemplo. Então se afastem dessas, mas tratem-nas como irmãos, né? Por isso, quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Continuem cuidando uns dos outros. Bom, tá aí o nosso texto. E a pergunta é, qual é a mensagem? Qual é o assunto desse texto? A primeira leitura que talvez a gente faça e de repente vá responder aqui é que a mensagem do texto é que sim, cristãos devem trabalhar. E cristãos trabalham muito. Há um problemaço aí, né? Eu não sei, é melhor não fazer existe uma referência aí, né? As pessoas confundem que a partir do momento que eu me converto, a partir do momento que eu sigo a Cristo, eu não tenho mais necessidades a passar, eu não vou mais passar por necessidades. Não. Presta atenção, necessidades talvez todos nós passemos em maiores ou menores graus, né, diferenças, mas não, seguir a Cristo não é uma vacina para que você não passe por problemas na sua vida, pelo contrário. Você, assim como aquele que não conhece a Cristo, podem ter os mesmos desfechos sociais. A diferença vai ser como você, em Cristo, encara essas questões, esses problemas. Aí então, qual é a mensagem, qual é o assunto? Cristãos trabalham e devem trabalhar demais? Né? Também daí a gente precisa tomar cuidado, porque existe um grandíssimo equívoco de que o trabalho é a questão mais importante na vida do homem. Não. O mais importante na vida do homem é justamente aquilo que ele não consegue com o seu trabalho. Por exemplo, o seu descanso é mais importante. Se ele não descansar, ele não consegue trabalhar. A sua saúde é importante, porque sem saúde ele não consegue trabalhar. E o seu trabalho muitas vezes tira a sua saúde. Então, são dois lados da moeda que a gente precisa, duas pontas, né, da balança que nós precisamos encarar nesse texto com o assunto que traz para nós. Não, trabalhar não é a coisa mais importante na vida do homem. E sim, o cristão precisa
através do seu trabalho e precisa trabalhar para mostrar Cristo Jesus às outras pessoas, né? Para viver Cristo Jesus neste mundo. Então a mensagem desse texto é exatamente esta, que cristãos apresentam Jesus através do seu trabalho, através dos seus relacionamentos no trabalho, através da forma como ele se relaciona com o trabalho. E aí a gente precisa fazer uma crítica aos dias de hoje, porque muitos cristãos também vivem a doença do burnout, né? Do muito trabalho, inclusive muitos religiosos, pastores, sacerdotes. Na verdade, no mundo inteiro, o burnout é uma doença em que, em primeiro lugar, sacerdotes, pastores e daí os psicólogos, os profissionais da saúde, inclusive, sofrem com o burnout, né? Que é a doença da estafa por conta do trabalho, porque perderam referência, perderam prioridades e acharam que o trabalho era a prioridade e a sua vida se resume ao trabalho. Mas esse texto não está dizendo que você não tem que dar importância ao trabalho, pelo contrário, ele tem um pedido, já estou até respondendo a segunda questão. O pedido que precisa ser corrigido é justamente darmos um equilíbrio para a nossa vida quanto ao trabalho e quanto ao não trabalho, quando deixarmos de trabalhar. Porque também não trabalhar não pode ser por preguiça, que muita gente traduziu aqui o comportamento dos irmãos lá de Tessalônica como os preguiçosos, a ociosidade, né? Eles eram preguiçosos, eles não queriam mais trabalhar. O que estava envolvido contextualmente não é que eles eram preguiçosos, mas sim, se Jesus vai voltar me buscar e ele falou que voltará logo, o trabalho pouco importa. O que importa é falar de Cristo, é viver em Cristo, é viver o Evangelho, viver do Evangelho. Então deixa para lá isso, deixa o trabalho de lado e vamos sim fazer o quê? Falar de Jesus, viver a nossa espiritualidade. E você que está trabalhando, para com isso, você não precisa disso, você precisa de Cristo. E então criou-se essa ociosidade, e aí criou-se um problema, esse problema bateu na porta de Paulo, e Paulo está corrigindo esse problema aqui no texto de Tessalonicenses. Então o pedido, o que precisa ser corrigido, e isso para nós hoje também, o que precisa ser corrigido? A gente precisa entender qual é o nosso papel no trabalho, qual é o papel do trabalho na nossa vida, qual é a sua importância, qual é a importância do nosso bem-estar, da nossa vida, da nossa família, na nossa mente, no nosso coração, para que nós consigamos trabalhar, né? Qual a importância da nossa saúde para que nós consigamos trabalhar. E assim, então, o pedido aqui é para que nós venhamos a corrigir, a trazer um equilíbrio na nossa vida quanto descanso e trabalho. Quanto ao trabalho e o não trabalhar, vamos dizer assim. Entre a opção em trabalhar e deixar de trabalhar. Nós precisamos aprender a ter um equilíbrio quanto a isso. Nós não somos somente espirituais, nós não somos somente materiais. Nossa vida não se resume a trabalho, nossa vida não se resume a espiritualidade somente. Pelo contrário, nós precisamos entender que o trabalho é uma questão de espiritualidade para nós também. Porque inclusive Deus, segundo Gênesis, quando o homem peca, cai, né, lá em Gênesis 3, erroneamente foi-se traduzido que o trabalho era um castigo ao homem, né? E daí, talvez isso pudesse até rondar a cabeça aqui, entre aspas, ali do povo ali em Tessalônica. Pô, trabalhar é um castigo divino por conta do pecado. Em Cristo Jesus não temos mais pecados, então não precisamos mais trabalhar. Mas não é bem assim.
O trabalho é um chamado de Deus para mim e para você, para que nós continuemos aqui, neste lugar, cooperando com a criação de Deus, co-criando com Deus. Se nós entendemos o nosso trabalho dessa forma, nosso trabalho se torna menos enfadonho, menos pesado, mais leve. Nosso trabalho é parte da nossa missão, é parte do nosso chamado também, né? Como isso? Se eu sou um professor, então o meu chamado para ser cristão, para ser bênção na vida de outras pessoas, passa também pelo meu trabalho. Então o pedido é corrigir exatamente esse equilíbrio. Agora imagina, se eu sou um professor que só entendo o trabalho como prioridade da minha vida e por conta disso eu perco minha família, por conta disso eu perco os bons momentos e a educação do meu filho e etc. Que bom professor eu serei. É isso. É esse equilíbrio que nós precisamos ter aqui, que lá em Tessalônica os caras perderam. Porque já que eles eram cristãos, deixando de trabalhar, sendo trabalhadores ruins, como que as pessoas viam Cristo nesses caras? Como os filhos desses caras viam Cristo na vida deles, se estava faltando pão em casa para comer, mas vivendo de esmola do bem de outras pessoas? Por um outro lado, esse texto também fala com as pessoas que continuam trabalhando, vendo essas pessoas que ociosas, e Paulo fala assim, olha, vocês se afastem desses, mas não deixem de fazer o bem. Se afastar no sentido de não compactuem com eles, não concordem com eles com esse mau exemplo. Né? Mas não deixem eles para trás, cuidem deles. Nossa, tá comendo solto aqui. Acho que é o WhatsApp da minha vida que não para de tocar musiquinha aqui no meu celular. Perdão, hein, galera. Bom, eu acho que a primeira pergunta e a segunda eu respondi, mas para você, qual é a mensagem? Se tem algo diferente disso que a gente está conversando, compartilha com a gente aí. E qual o pedido? O que precisa ser corrigido? Talvez na sua leitura veio algo para você aí tão específico para corrigir que você pode compartilhar conosco que vai enriquecer esse nosso papo. E eu gostaria muito de saber o que o Espírito Santo falou com você na leitura desse texto. Inclusive, porque agora essa última pergunta você precisa me ajudar aqui, porque ela é muito pessoal. O que essa mensagem tem a ver com você? O que é a mensagem desse pequeno trecho da carta de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, tem a ver com você? O que essa mensagem tem a ver com a sua vida hoje? O que ela fala para você hoje? O que ela fala para você corrigir hoje? Qual é o que ela quer tratar na sua vida hoje? E aí? Estou esperando aí de você a contribuição, tá bom? Inclusive nas outras questões você pode cooperar aí mandando a sua resposta. Mas a terceira pergunta é muito pessoal, uma reflexão pessoal, e eu preciso que você compartilhe aí comigo para enriquecer este momento. Senão fica só eu aqui trazendo alguma coisa, né? E eu sei que vocês têm muito mais bagagem para dividir comigo aqui. Essa mensagem, para mim, Marco Aurélio, no dia 5 de dezembro de 2020, nesse ano esquisitaço, esse ano diferentão, esse ano muito, como que eu vou dizer, atípico, e que eu tenho certeza que trouxe mudanças, e mudanças muito boas para o resto das nossas vidas, e outras que a gente ainda vai aprender a se adaptar. É um ano em que acho que todos nós ficamos com a renda mais curta. Que todos nós tivemos surpresas, porque nada pelo menos aqui em casa, né, na minha vida, nada faltou.
o necessário Deus deu, porque Ele conhece a nossa caminhada. Talvez a troca do carro aconteceu para alguns só, não para todos. Talvez a viagem que nós quiséssemos não aconteceu, mas o principal não faltou, né? Pelo menos eu trago esse aprendizado para mim, né? Eu pensei nisso quando eu li esse texto e trouxe essa questão do trabalho e tudo mais para essa nossa reflexão, para essa tarde aqui de sábado. Então, para esse ano atípico, essa mensagem tem a ver comigo, é que Deus supriu as necessidades da nossa caminhada aqui, e que eu, Marco Aurélio, preciso aprender na minha vida de trabalho a vivenciar o trabalho como parte da minha espiritualidade. Este foi um ano que Deus trabalhou muito isso nas nossas vidas, principalmente para mim, profissional da saúde, né? Vendo pessoas em pânico, em cuidar de outras pessoas porque poderiam ser contaminadas ou contaminar outras pessoas. Ver distanciamento, eu que trabalho tão próximo das pessoas, vendo as pessoas até com medo de serem cuidadas, tratadas por conta das questões da saúde, né, Covid da vida. Então essa mensagem tem a ver comigo, que eu preciso pensar o local da prioridade do trabalho na minha vida. Será que eu tenho colocado ele como prioridade na minha vida ou como parte da minha espiritualidade? E aí? E para você? O que essa mensagem tem a ver com você? E aí, aprender a trabalhar, ou melhor, a viver o trabalho como parte da espiritualidade é um grandíssimo aprendizado. Não é um passo de um momento para o outro, envolve cultura, envolve lembrar-se dos dias em que seus pais chegaram tarde em casa do trabalho e que sua mãe ou seu pai disse assim, mas a mamãe tinha que trabalhar, né? E daí ouvir seus filhos falar assim, nossa, mas você trabalha tanto, você sai cedo, volta tão tarde. Então repensar o trabalho na nossa espiritualidade, acho que é a principal missão e função desse texto para mim e para você. Porque o nosso trabalho tem que ter realmente a expectativa de que Cristo é o Senhor das nossas vidas e que vivemos na expectativa de que Ele volte amanhã, hoje, daqui a pouco, já, e que Ele mude a nossa história. E que, ou melhor, que Ele mude não, que Ele concretize a mudança da nossa história, né? Ele efetive toda a mudança que Ele já fez em nós e por nós. E viver isso, como é que é, né, cara? Não é apenas uma mudança casual da forma como nos relacionamos com o trabalho, mas talvez com o todo do nosso trabalho. É um papo filosófico muito maior do que apenas falar sobre preguiça, sobre agenda. Me fez refletir, eu não sei você, na rotina do trabalho, o quanto que nós muitas vezes vivemos na agenda, no ativismo, como se a nossa escravizados pela agenda, né? Então, ao ouvir meu filho, por exemplo, dizendo assim, pô papai, você trabalha tanto, não bate um orgulho. Bate a tristeza de não poder dividir com ele um tempinho a mais, né? Porque é isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo para eu trabalhar para ter mais dinheiro, para trocar o carro, para melhorar a casa. Isso não importa para ele. O que importa para ele somos nós, né? Para o filho, né?
Então tudo isso veio à minha mente e eu precisava dividir isso para você. Essa mensagem bateu muito para mim quanto a isso. E para você? O que esta mensagem tem a ver com você? O que essa chamada de atenção de Paulo no reequilíbrio do papel do trabalho na sua espiritualidade tem a ver com você? Conta para mim aí, manda para mim. Se você não tinha chegado onde eu cheguei na reflexão desse texto, ok? Mas se você chegou ou foi além, foi em um outro ponto, compartilha com a gente aí, manda pra gente aí. Se não, manda um monte de coraçãozinho pra gente entender que o texto para você fez sentido. E para a gente poder daqui a pouco compartilhar essa live com outras pessoas e daqui a pouco jogar também no YouTube, no IGTV e assim por diante. E aí, conta para mim o que esta mensagem tem a ver com você. E se para você aqui a gente já esgotou, então, por favor, curta aí o nosso vídeo, manda pra gente aí um oi. Ou compartilhe aí uma das suas reflexões para a gente poder também, talvez, encerrar este momento aqui, tá bom? É isso aí. Eu espero que o compartilhamento desses textos, dessas lives, nesses últimos tempos esteja sendo um refrigério na sua vida, na sua caminhada. Espero realmente que você tenha aprendido a olhar para os textos, a tirar aprendizados. A gente daqui a pouco encerra não somente essa live, mas as cartas de Paulo no Novo Testamento, e a gente entra aí no final do ano, falar um pouquinho do Natal, do sentido do Natal, né, do ano de 2021, o que a gente espera para o ano de 2021. Fica aí a pergunta também para as nossas próximas conversas, tá bom? Se para você até aqui, então, a gente já esgotou, entre aspas, o tema e tudo que nós tínhamos para dividir, por favor, aí, curta aí o nosso vídeo, a live, para eu entender aí onde a gente já chegou, e eu quero daí encerrar esse momento, essa reflexão com você, e orar com você, orar pela sua vida, orar pelo seu trabalho, pedir a Deus que realmente nos ensine a equilibrar e a vivenciar o trabalho como parte da nossa espiritualidade. Tá joia? Se para você fechou, então eu vou orar com você, orando e encerrando este momento aqui, tá joia? Muito obrigado você que participou, você aí que esteve conosco até agora. Manda a sua sugestão, de temas, manda também as suas perguntas ao longo da semana, aquilo que você quiser compartilhar conosco, fique à vontade. Esse canal aqui, eu sempre falo isso, é seu, é meu, é nosso, é para você também reverberar aquilo que Deus tem feito na sua vida e a tentativa de dar um empurrão aí no nosso entendimento da espiritualidade no todo, né? Da nossa caminhada e das surpresas que a vida traz para nós, tá bom? Então eu quero orar por você, orar pela sua família, pelo seu trabalho, uma oração muito simples, que é mais ou menos assim, ó. Deus, obrigado por convidar a cada um de nós para fazermos parte do mundo através do nosso trabalho. Obrigado, Deus, porque o nosso trabalho também é parte da nossa missão. E nós queremos cumprir, ó Deus, com a nossa missão em Cristo, através do nosso trabalho também, através das pessoas que se relacionam conosco no trabalho. Deus, nos ensine a
aguardar a volta, sim, de Jesus, a concretização de toda a transformação que Ele nos trouxe e de tudo, da salvação que Ele tem trazido ao nosso coração. Peço a Deus que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe o trabalho de cada um dos que estão nos ouvindo, que compartilham desse vídeo, desta live, que o trabalho de cada um de nós faça sentido na nossa vida, mas que a prioridade na nossa vida seja Cristo Jesus. Usa-nos no nosso trabalho para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas sejam cuidadas, para que conheçam Jesus Cristo. Cuida da nossa vida, cuida da nossa família, continua a nos sustentar através do nosso trabalho, que nós sejamos gratos pelo nosso trabalho e pelo sustento que o Senhor nos dá através dele. E que nós venhamos a comer pelo nosso trabalho e a ver as tuas mãos nos sustentando através dele. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe e que você seja realmente um abençoador através do seu trabalho e da sua missão aonde quer que você exerça os seus dons. Um abraço. Deus abençoe. Compartilhe logo mais este vídeo, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram. Um grande abraço, um grande beijo. Até semana que vem. Se Deus quiser, Jesus não tiver voltado. Se ele tiver voltado, graças a Deus, já vai estar tudo junto. Aquela coisa toda lá, né? Não vai precisar do Instagram. Um grande beijo, gente. Até mais.